Você começa, mas não termina, organiza a rotina, faz uma lista, se anima nos primeiros dias, só que pouco tempo depois vai perdendo o ritmo. Aquilo que parecia importante começa a ficar para depois. Você olha para o que precisa fazer, sente preguiça e logo em seguida pensa: perdi a motivação, está me faltando disciplina, ou por que eu nunca consigo terminar e começo? E pode ser que você realmente precise agir com mais firmeza. Só que existe uma diferença entre não querer fazer esforço e não conseguir mais reconhecer por que aquele esforço ainda vale a pena. Porque às vezes você não perdeu a capacidade de começar. O problema é que algumas coisas vão se perdendo no caminho. Você ainda trabalha, resolve problema, cuida das responsabilidades, faz o que precisa ser feito, mas não consegue sustentar aquilo que decidiu construir para si mesmo. E se você começa, mas nunca consegue terminar, talvez a primeira pergunta não seja: como eu volto a ter motivação? Talvez a pergunta deve ser: o que acontece entre a vontade de começar e o momento em que eu desisto? Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Me chamo André Cruz, sou psicólogo e logoterapeuta e este é mais um Engenharia de Sentido. Quando a gente começa alguma coisa, é comum sentir mais energia, porque existe novidade, expectativa, a sensação de que agora vai dar certo. Nos primeiros dias você consegue se organizar, cumpre o que planejou, percebe algum avanço, isso vai te ajudando a continuar. O problema aparece quando essa energia inicial começa a diminuir. Aquilo que parecia fácil agora passa a exigir esforço. Os resultados demoram mais do que você esperava. A rotina ela já perde esse ar de novidade e você começa a negociar consigo mesmo. Hoje eu não faço, amanhã eu compenso, depois eu vejo isso aí. Só que pouco a pouco, o que era apenas uma interrupção começa a se repetir. Quando você percebe, já abandonou mais uma coisa que havia decidido construir. Então surge a conclusão: eu perdi a motivação. Só que talvez a motivação não tenha sido perdida de uma vez. Talvez ela tenha sido confundida com a empolgação que aparece logo ali no começo. Porque começar quando tudo ainda é novo é uma coisa. Agora continuar quando o resultado demora, o esforço aumenta e ninguém está vendo, é completamente diferente. E é justamente nesse momento, entre o entusiasmo do início e a dificuldade de permanecer, que muita gente começa a desistir. No começo, a empolgação faz muita coisa por você. Ela ajuda você a levantar mais cedo, faz o esforço parecer menor, dá a sensação de que você finalmente encontrou o caminho certo. Só que a empolgação não foi feita para sustentar tudo isso sozinha. Ela diminui. E isso não significa que alguma coisa deu errado. Significa apenas que o começo passou, a novidade terminou. E aquilo que antes parecia leve, agora precisa ser sustentado por uma decisão. É nesse momento que muita gente se confunde, porque acredita que se a vontade diminuiu, a motivação desapareceu. Mas nem sempre é isso. Às vezes, o que acabou foi apenas a facilidade dos primeiros dias. A academia começa a exigir constância. O estudo pede repetição. E aquilo que parecia inspirador passa a pedir uma coisa menos empolgante, só que é muito mais importante, que é a permanência. O problema é que quando você espera sentir a mesma energia do início para continuar, qualquer dificuldade parece um sinal de que você deveria parar. Você começa a interpretar o esforço como falta de motivação, a demora como um sinal de fracasso, até a preguiça de um dia você associa como a prova de que você nunca vai conseguir. Só que sentir preguiça não significa que você perdeu a direção. E continuar sem vontade não significa que você está sendo falso com aquilo que escolheu. Às vezes é justamente quando a empolgação desaparece que você descobre se existe alguma razão real capaz de sustentar o próximo passo. E isso vai nos levar para uma pergunta muito importante. O que você esperava encontrar quando decidiu começar? E essa pergunta é importante porque, às vezes, a gente começa uma coisa
esperando encontrar algo que nunca esteve naquele caminho. É como um sujeito que resolve plantar milho e 3 dias depois ele vai no quintal, procura espiga, olha para um lado, olha para o outro, mexe na terra e não encontra nada. Logo em seguida diz: essa semente não presta para nada. A semente pode até estar boa, a terra pode estar preparada. O problema é que ele começou querendo colher antes de aprender a cuidar e esperar. Quando a realidade não obedeceu à pressa dele, logo ele concluiu que o caminho que ele escolheu estava errado. Muitas vezes acontece a mesma coisa com as nossas decisões. A gente começa movido pela novidade, pela expectativa ou pelo que espera receber. Enquanto existe alguma recompensa logo adiante, fica muito fácil continuar. Mas quando o resultado demora, aquela razão inicial ela começa a perder força. Não porque você tenha se tornado incapaz, mas porque aquilo que colocou você em movimento talvez já não seja suficiente para sustentar uma caminhada inteira. Chega um momento em que continuar exige uma razão mais profunda do que a recompensa que você esperava encontrar. E é justamente aqui que Viktor Frankl nos ajuda a compreender o que sustenta uma pessoa quando a empolgação e a recompensa imediata já não estão presentes. Para Viktor Frankl, o ser humano não é movido apenas pelo prazer ou pelo poder. A gente também consegue permanecer numa direção quando reconhece alguma coisa importante que precisa ser realizada. Pode ser uma responsabilidade que você assumiu, uma pessoa que você precisa cuidar, um trabalho que ainda merece, precisa ser construído, ou uma resposta que somente você pode dar diante da própria vida. E isso muda a maneira como olhamos para a motivação. Porque se você depende apenas da vontade para continuar, qualquer dia difícil parece uma razão para desistir. Mas quando existe uma razão reconhecida, o desejo ele deixa de ocupar o centro. Você ainda pode sentir preguiça, pode se cansar, pode questionar se está avançando, só que tudo isso já não decide sozinho o que você vai fazer. Isso não significa continuar qualquer coisa a qualquer custo. Existem caminhos que precisam ser revistos, metas que já não correspondem à pessoa que você se tornou. Também decisões que foram assumidas apenas para atender a expectativa dos outros. Por isso, permanecer não é simplesmente insistir, é reconhecer se aquilo que você começou ainda merece a sua responsabilidade, a sua dedicação, o seu suor. Porque quando a resposta para isso é sim, o próximo passo não depende apenas de estar motivado, depende de decidir como você vai continuar nos dias em que faltar à disposição. E uma história que ajuda a compreender isso é a história do Chris Gardner no filme A Procura da Felicidade. Um filme famoso, não sei se você, caso você não tenha assistido, procura assistir. Se faz tempo que você viu, tira um tempinho para ver novamente, porque essa história é muito inspiradora. Conta a história de um homem que estava com a vida afundando e ele precisa se reerguer. Então, o Chris ele aceita participar de um programa de formação. Ele já sabe que não vai receber nenhum salário. Enquanto ele está participando desse processo de formação, ele precisa estar ali cuidando do próprio filho. Em alguns momentos, os dois não têm nem onde dormir. Ele enfrenta rejeições, incerteza, cansaço e uma realidade que não se torna mais fácil apenas porque ele decidiu continuar. Não é isso. Seria muito superficial dizer que Chris venceu porque estava motivado todos os dias. Claro que não. Havia dias em que ele provavelmente estava apenas exausto, mas o que permanecia diante dele era uma responsabilidade concreta. A responsabilidade de construir uma vida para o filho e também reconstruir a própria vida. Não era nenhuma frase bonita, colada na parede, o que ele ficava repetindo todos os dias. Não era isso. Era alguém que precisava da presença dele, do esforço dele, da dedicação. Isso não significa que qualquer pessoa consegue superar todas as dificuldades apenas se quiser bastante. Claro que não. Existem circunstâncias que não dependem apenas da nossa vontade. A questão aqui é outra. Chris não podia controlar tudo o que acontecia,
mas ainda assim ele podia decidir qual a resposta ofereceria aquilo que estava diante dele. E é isso que uma razão profunda pode fazer. Ela não elimina a preguiça, não diminui automaticamente o cansaço, nem garante que tudo vai dar certo, nada disso. Mas ela impede que a sensação de um dia decida sozinha o rumo de uma vida inteira. Só que reconhecer uma razão para continuar ainda não resolve um problema importante, que é o que fazer quando essa razão existe, mas ainda assim você não consegue sair do lugar. Quando a razão existe, mas a vontade não aparece, o erro é esperar até se sentir motivado novamente. Porque nesse momento você entrega à sua disposição o poder de decidir se aquilo que importa será feito ou não. A resposta não está em exigir de si mesmo uma transformação completa de uma hora para outra. Não é isso. Está em reduzir a distância entre a decisão e o próximo passo. Você não precisa terminar tudo hoje. Você precisa apenas identificar qual é a menor ação que mantém essa decisão viva. Pode ser abrir um documento, fazer uma ligação, separar o material, cumprir aquilo que foi planejado por alguns minutos. O passo pode ser pequeno, porque quando você age, ainda que seja pouco, você envia uma mensagem a si mesmo. É um sinal importante que diz o seguinte: isso merece um lugar na minha vida. E não porque seja fácil, não porque seja prazeroso, mas porque você reconheceu que precisava ser feito. Por isso, depois de cumprir esse pequeno compromisso, não pergunte apenas como você se sentiu. Pergunte a si: eu fiz alguma coisa por aquilo que reconheci como importante? Porque a motivação nem sempre aparece antes do movimento. Muitas vezes ela começa a retornar depois que você percebe que ainda é capaz de dar o próximo passo. Talvez agora você consiga perceber o que acontece entre o momento em que você começa e o momento em que você desiste. Nem sempre você para porque deixou de se importar. Muitas vezes você para porque imaginou que continuar teria a mesma sensação que começar. Só que o início é cheio de promessas. A continuidade é feita de escolhas que quase ninguém vê. É quando você abre o documento mesmo sem produzir tudo o que gostaria, quando aparece mesmo sem estar no seu melhor dia, quando cumpre uma parte do combinado em vez de abandonar o caminho inteiro. São ações discretas, mas são elas que transformam uma intenção em algo real. Por isso, talvez você não tenha perdido a motivação. Talvez tenha chegado ao ponto em que aquilo que começou não pode mais ser sustentado apenas pelo que você sente. Agora precisa ser sustentado pela resposta que você escolhe dar. E essa resposta não precisa ser grandiosa, ela só precisa ser verdadeira. Então pense naquilo que você vem deixando para depois. Não pergunte se hoje é o dia perfeito para retomar. Pergunte: que atitude minha mostraria hoje que isso ainda importa? Talvez seja uma ligação, 10 minutos, uma conversa que você vem adiando, não para provar que você consegue fazer tudo, mas para não entregar a direção da sua vida a um estado de um único dia. Agora eu quero saber o que você começou, mas ainda não conseguiu levar até o fim. E que atitude possível você pode começar hoje? Escreve aqui nos comentários, porque talvez colocar isso em palavras seja a primeira forma de assumir esse compromisso. E se esse vídeo ajudou você a compreender melhor porque tantas coisas na sua vida ficam pelo caminho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade de Engenharia de Sentido, que a gente tem vídeo novo toda semana. Aqui a gente não espera que todos os dias sejam fáceis. A gente aprende a não deixar que um dia difícil decida sozinho o rumo da nossa vida. Até breve e não deixe que a vida passe sem a sua presença.